O Hospital Israelita Albert Einstein vai ajudar hospitais públicos na análise de tomografias para agilizar o diagnóstico da Covid-19. Para entender essa iniciativa, a gente conversa a partir de agora com Rodrigo Caruso, chefe da Radiologia Torácica do Hospital Israelita Albert Einstein. Como vai, doutor Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ô, doutor, para começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse, então, como vai funcionar essa ajuda, essa parceria do Einstein com os hospitais da rede pública. Então, o que nós estamos oferecendo é um serviço de segunda opinião, uma consultoria especializada em tomografia de tórax para pacientes com diagnóstico confirmado ou mesmo com suspeita de COVID-19. A gente está se utilizando, o departamento de imagem do Hospital Albert Einstein já contava com uma estrutura tecnológica, com a infraestrutura para a realização de teleradiologia, e dentro das ações de responsabilidade social do hospital, nós achamos por bem oferecer esse serviço, uma consultoria especializada para a rede pública de saúde do Brasil de forma gratuita. Doutor, queria entender direitinho, e também para quem nos acompanha e não entende com tanta perfeição, como funciona exatamente o exame de tomografia e como eles são úteis na identificação da infecção. O senhor falava sobre a região do tórax? Isso. A tomografia é um dos exames feitos dentro da radiologia, né? É um exame que se utiliza de raio-x, e através da reconstrução das imagens por meio de computadores, a gente enxerga como se fossem fatias do corpo que permitem a visualização das estruturas dos órgãos internos. A tomografia computadorizada vem desempenhando um papel importante no cenário da pandemia causada pelo novo coronavírus, porque ela permite uma análise bastante detalhada dos pulmões, e é nesse sentido que ela pode ser útil como uma ferramenta adicional no atendimento desses pacientes. Ô, doutor, e a tomografia, ela é um método mais eficaz do que outros na análise do coronavírus ou não? Tem o mesmo grau? Qual que dá pra gente comparar? Do ponto de vista de imagem, a tomografia, em termos de diagnóstico da doença, é superior à radiografia de tórax, que é um exame também bastante conhecido, mesmo do público geral, né? Mas que, no caso específico da pneumonia relacionada à COVID-19, tem uma sensibilidade menor para a detecção da doença. É importante todos terem em mente que a tomografia não é, a tomografia isoladamente, ela não é suficiente para confirmar o diagnóstico, nem para excluir a possibilidade de COVID-19. Então, nós sabemos, todos temos ouvido bastante aí mesmo na imprensa, que o exame definitivo para o diagnóstico da doença é o PCR, né? A tomografia é um exame adicional, é uma ferramenta bastante útil, que pode ser utilizada, por exemplo, para avaliar os pacientes que são mais sintomáticos, né, pela doença. Então, particularmente pacientes que apresentam sintomas de pneumonia, né, então pacientes com febre, com tosse persistente, com falta de ar, especialmente os pacientes mais sintomáticos, que têm até necessidade de internação. Então, ela deve ser reservada, né, deve ser realizada, especialmente nessas situações, onde ela pode mostrar algumas alterações que têm sido descritas como bastante frequentes na pneumonia relacionada pelo novo coronavírus, e ela também pode ser útil para avaliar a extensão do acometimento pulmonar na doença. Perfeito, ou seja, não são todos os pacientes com suspeita de coronavírus que vão passar por esse exame da tomografia. E a maioria de nós já entendeu que quanto mais diagnósticos corretos, é claro, forem feitos, melhor, né, para ter uma visão mais clara de como anda a epidemia aqui dentro do nosso país. O senhor falou que devem auxiliar o SUS para oferecer uma segunda opinião. Quer dizer que, de alguma forma, uma primeira leitura do exame pode ser feita de forma equivocada? Na verdade, não que possa ser feita de forma equivocada. É natural, até pela magnitude que a pandemia alcançou,
que serviços menores de regiões com menos recursos do que nós temos aqui em São Paulo, em grandes centros, em grandes hospitais, como no nosso caso, disponham de uma infraestrutura que não é suficiente para atender a grande demanda de pacientes que têm procurado o serviço de atendimento com suspeita da doença, né? E também o fato de nós estarmos num centro grande, especializado, tem como uma ferramenta adicional o fato de a gente ter uma equipe de radiologistas que são especializados em doenças pulmonares, então, pessoas que já adquiriram uma experiência boa com doenças pulmonares em geral, e também com a pneumonia causada pela Covid-19, porque nos últimos meses nós atendemos aqui um número bastante grande de doentes que nos procuraram, e em alguns deles nós fizemos as tomografias e vimos, então, as alterações que têm sido frequentemente vistas na doença. Então, é natural que um grupo de pessoas trabalha diariamente com doenças pulmonares e que tem visto um número grande de pneumonias causadas pelo vírus, tenha mais facilidade em ajudar na triagem dos pacientes. Então, algumas tomografias vão apresentar características que a gente tem aprendido que são mais frequentes na doença causada pelo novo coronavírus, e outras tomografias vão demonstrar alterações que a gente sabe que são mais frequentes em outras doenças, né, em outras infecções pulmonares ou em doenças inflamatórias. Isso, para quem não trabalha o tempo todo com radiologia torácica, pode ser um pouco mais difícil de interpretar olhando para a tomografia, e é nesse sentido que a gente está oferecendo essa ajuda para a rede pública de saúde do Brasil. Isso, antes de fazer a próxima pergunta ao Dr. Rodrigo, uma informação que chega agora, um registro rápido: o número de casos confirmados da Covid-19 no mundo passou de 2 milhões, chegou agora há pouco a essa marca, segundo a medição da Universidade Americana Johns Hopkins. Antes, na segunda-feira, a universidade já havia divulgado essa informação de que o número havia atingido 2 milhões, mas houve uma correção e a marca, agora sim, na manhã desta quarta, foi atingida. O mundo já tem 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Ô, doutor, mas com o aumento da demanda, então, por esse exame, pela tomografia, é possível que haja uma superlotação? E especificamente no caso aí do hospital do senhor, do Einstein, já há uma fila na procura por esse exame? É possível que isso se repita também no SUS, também na rede pública? A gente acredita que na rede pública, até pela alta demanda, né, pela sobrecarga em cima da rede pública de saúde do Brasil, possa haver que a capacidade dos serviços possa ser ultrapassada, né, e às vezes, mesmo que a capacidade de realização dos exames não seja ultrapassada, às vezes serviços menores podem não ter um número suficiente de radiologistas especializados na avaliação das imagens, né. Aqui no hospital, no momento, né, nas últimas semanas, embora a gente esteja recebendo um número relativamente grande de pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado da doença, nós estamos com a nossa capacidade bem controlada, então a gente tem aí a capacidade de realizar mais exames e ajudar os que necessitarem de ajuda. Ok, quero agradecer aqui então mais uma vez a presença do Dr. Rodrigo Caruso, ele que é chefe da radiologia torácica do Hospital Israelita Albert Einstein, esteve com a gente aqui. Obrigado mesmo, Dr. Rodrigo, pelas informações, pelos esclarecimentos. Um abraço, até uma próxima. Bom trabalho por aí. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.